que aconteceu, por isso que eu tô perguntando para vocês. Só um pouquinho que eu vou pôr a apresentação. E agora, quando entrar, vocês me avisem, tá? Pessoal, boa tarde, então. À medida do possível que eu escutar o barulho, eu vou entrando para permitir as pessoas, tá? Se vocês souberem de algum colega que está pedindo para entrar e eu não conseguir permitir, vocês me avisem, porque eu tenho que sair dessa tela para ir lá na apresentação para apresentar para vocês, ok? Vocês estão me escutando? Ok. Então eu vou começar a aula. Qualquer coisa, vocês me avisem no microfone, tá bom? Porque eu estou lá no PowerPoint. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre sanidade e saúde do leite, como a gente vai falar um pouco também sobre sanidade e saúde da carne, tá? Dentro da sanidade e produção animal, a gente sempre tenta viabilizar, né, a produção, a nossa maior produção, né? Dentro das produções de animais ou técnicos, só um pouquinho que eu vou olhar, não. Dentro da produção animal, então, né, de animais de produção, então eu tenho essa produção, tanto de leite quanto de carne, ok? Hoje eu viabilizei que a gente olhasse a produção de leite, né, quanto à sanidade, quanto à produção, qualidade do leite. Por quê? Porque a sanidade animal, ela está dentro das vias que fazem essa eficiência na produção, né? Que seria sanidade, genética, alimentação e ambiente, né? Seriam essas quatro vias, e nós estamos estudando uma delas, né? Que seria a sanidade animal. Eu coloquei aqui como foto para vocês em relação à pré-ordenha, né? Apesar daqui a ordenhadeira já está encaixada na glândula mamária, né? Nos tetos. Isso aqui é uma ordenha canalizada, ou seja, o leite desce aqui no teto, né, da glândula mamária para o teto, desce por sucção da ordenhadeira, entra na canalização e vai descer lá no resfriador, que seria o mais apropriado, tá, pessoal, em relação à sanidade, tanto animal quanto a sanidade pro homem, ok? Então, como introdução, a gente vai ver a parte da pré-ordenha, né, com seus fatores, né, e a parte da pós-ordenha. Só um momento. Vocês estão escutando? Sim, sim. Ah, então tá. Que às vezes parece que eu tô explicando lá no vazio, dá um ruim, sabe? Uhum. Então vamos lá, a parte da pré-ordenha. Então eu tenho vários fatores antecedentes antes que isso aconteça, para que eu tenha o quê? Uma boa sanidade, né, animal, uma boa produção de leite. Então a produção de leite, apesar da alimentação, da nutrição de ruminante, ela tem muita eficiência quanto à genética junto com a sanidade, porque se vocês pensarem comigo, se eu não tiver sanidade, se eu não tiver também, né? Vamos considerar as quatro vias. Só um momento. Vamos considerar as quatro vias, né? Que a professora colocou. Então, genética, sanidade, alimentação e ambiência, né? Todas elas estão ligadas entre si, mas do que adianta eu ter alimentação, genética, ambiência e não ter sanidade?
Então, eu até posso produzir leite. Sim, eu posso, né? Só que eu estou produzindo um leite com uma maior quantidade de células somáticas, né? Uma maior quantidade de desenvolvimento de mastite clínica, subclínica e crônica nesse rebanho. Então, assim, eu perco economicamente. Por quê? Porque se eu tenho mais número de células somáticas no meu leite, consequentemente, eu vou diminuir o valor desse leite. Eu não vou conseguir vender para ninguém esse leite, né, com um valor melhor. E muitas vezes o laticínio que pega nem aceita, dependendo da quantidade de célula somática, por causa da normativa, né? Então, a gente não pode aceitar. Então, tem todas essas questões. Então, vamos lá. Eu tenho um rebanho, por exemplo, girolando, holandês, Jersey, né? E eu estou trabalhando com produção de leite. Então, como eu vou fazer em relação à pré-ordenha? Eu tenho lá meu equipamento de ordenha, eu tenho ele sanitizado, eu fiz todas as normas de limpeza com detergente, fiz semanal, faço mensal, né? Limpo a minha ordenha, só um momento. Limpo a minha ordenha, então eu vou conduzir os animais para a ordenha. Então, de que forma? Né? Primeiro fotinho aqui, no primeiro slide, nós temos a condução até a sala de ordenha. Então, como tem que ser essa condução? Priorizando o bem-estar animal, conduzindo esse animal da melhor maneira possível. Pessoal, geralmente, gado, né? Claro que existe os taurinos, né? Não os zebuínos, os taurinos, ele tem um comportamento, um gênio um pouquinho pior, assim, ele não é tão doce como o zebuíno. Mas, porém, ainda os bovinos, gente, os ruminantes, eles são bem doces. Então, assim, em várias propriedades eu já vi, quando a gente vai fazer experimento, testar a produção de leite ou a qualidade do leite, né? Lá no Paraná eu trabalhava no laboratório de leite regional. Então, assim, todas as amostras da região oeste do Paraná vinham nesse laboratório. Então, a gente tem que fazer muito campo, né? Quando a gente ia coletar esse leite lá de dentro do resfriador, tinha momentos nos quais a gente coletava diretamente com a concha do resfriador, no nosso potinho de amostra, ou a gente fazia os testes, né, de mastite, no animal na hora da ordenha. Então, a gente observava, era parte do experimento. A gente tinha perguntas e respostas que a gente fazia para quem estava trabalhando com os animais, que a gente obtinha, então, ali a verdade, né? Por exemplo, bem-estar animal, mesmo que seja um animal de produção, eu tratar bem esse animal. Então, eu vou levá-lo até a sala de ordenha sem bater com vara, com vassoura, sem gritar. Geralmente, a pessoa fica gritando e batendo no animal para ele caminhar. Então, o animal, ele está acostumado a fazer aquilo, ele vai ir para a sala de ordenha. Então, não é preciso você conduzi-lo com assobio, né? Tipo, vai, né? Chamar pelo nome, é tudo aceitável. Agora, você bater com vassoura é uma humilhação para o animal, né? O animal, ele sente isso. E vai sentir isso o quê? O animalzinho vai ficar tristinho? Não. Ele vai responder na produção, né? Então, ele não vai produzir tanto leite, não vai descer tanto leite, como desceria se esse animal não tivesse sofrido esse abuso. Então, por isso é muito importante, ok? Priorizar o bem-estar animal. Segundo seria a lavagem dos tetos, pessoal. Existe o pré e o pós-dipping. Só um momento, que eu vou ver se alguém entrou. Não. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão escutando? Sim. Então, existe o Sim, sim. pré-dipping, né?
antes da ordenha. Então, eu coloco o detergente nesse teto e depois eu lavo esse teto, né? E depois eu seco com papel toalha. Ah, eu posso pegar um paninho que tem o nome de todas as vacas e deixar esses paninhos em que boa e utilizar cada paninho para cada vaca. Assim, gente, eu dou risada, mas eu já encontrei isso em propriedade, né? E a pessoa, ela teve tão assim na cabeça dela que aquilo era certo, que ela até bordou o nome das vacas em cada paninho. Então, é difícil nós, como técnicos, chegarmos numa propriedade rural onde se tem há anos já aquela produção, né, geralmente com pessoas mais de idade, você conseguir conversar sobre sanidade, sobre profilaxia. Por quê? Porque eles têm um modo de agir que são anos, né? Eles agem daquela forma, então eles olham para você, vocês que são novos ainda, né? Estão saindo o ano que vem com o diploma na mão, e falam assim: ai, mas você é muito novinho, muito novinha, eu trabalho com isso há 20 anos. Eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes, pessoal, é coisa tão simples, né? Você trocar o pano pelo papel toalha, você secar bem o teto do animal, né? Para você poder fazer primeiro o teste da caneca preta, né? Então, esse teste da caneca, você tem esse aqui que a professora colocou aqui, até um adaptado, ó, para dizer que pode fazer até com aquelas garrafas PET, gente. Tá dentro de um copinho, a garrafa PET cortada, e eu faço tipo uma peneirazinha e encaixo aqui, né? Por quê? Porque o leite tem que cair aqui dentro, se formar grumo em cima, é porque tá com mastite, né? Então, professora, eu tenho que testar só um teto? Não, eu tenho que testar todos os tetos, né? Os 4 tetos. Então, testei esse e vou testar os outros dois. Por exemplo, eu posso, pessoal, ter caso de mastite que só esse teto tá inflamado, né? Os outros 3 não. Então, como eu vou proceder? O que vocês acham que vocês fariam, né? Por exemplo, tá lá minha ordem de ordenha, fui fazer, tomei toda a precaução, fiz o pré-dipping, sequei com papel toalha. Agora eu estou fazendo o teste da caneca preta. E eu estou percebendo que essa vaca, ela apresentou grumo só em um teto, nos outros 3 não apresentou. Como vocês acham? Como vocês agiriam? Vocês colocariam ela de lado e depois tiraria o leite dela, ou vocês tirariam? Porque assim, depois eu posso estar tirando esses outros tetos que não tem mastite, mas eu tenho que esvaziar esse que tem mastite. Então, é 2 trabalhos. Eu consegui identificar essa vaca para não contaminar a minha ordenha e as outras vacas e meu leite no resfriador, né? Então, eu coloco ela de lado e no final eu faço a ordenha dessa vaca, tá? Isso é uma dúvida muito frequente e que acontece muitos erros em relação a isso. Deixa eu passar o próximo slide. Aqui. Então, na hora da ordenha, eu percebo, pessoal, que aqui no norte do país ainda tem muitas pessoas, muitas propriedades que optam pela ordenha manual, né? Que ainda fazem a ordenha manual. Lá no sul e sudeste, isso já é uma questão assim que praticamente não existe mais, né? Lá é uma questão da ordenha canalizada, já balde ao pé já é bem difícil de achar, porque já se opta por uma ordenhadeira canalizada, então com o quê? Com todos os protocolos de segurança, né? Por quê? Porque se eu faço pré-ordenha, faço a minha profilaxia, se eu tenho uma ordenha canalizada, dificilmente eu vou ter patógenos nesse leite, dificilmente eu vou ter problemas em relação à célula somática desse leite. Porém, se eu tenho uma ordenha manual, que não há nada de problema com isso em relação a ser manual, né? É assim, a gente fala que talvez seja essa a diferença que eu percebo, né?
Lá no sul e sudeste, a gente tem muito mais produção de leite do que de corte, quase a gente não tem corte lá, né? A gente tem bem mais produção de leite, né? Holandesa, é difícil ter gir, Jersey tem um pouco, é mais na região norte do Paraná, na região oeste é bastante produção de leite da holandesa, né? Então lá é muitas vacas. A gente foi visitar várias propriedades, eu posso citar uma específica, a Star Milk, né? Que ela é uma propriedade assim conhecida, muito conhecida em relação à sanidade, à profilaxia, em relação à tecnologia, né? Eles têm uma tecnologia bem bacana lá em relação à ordenha. A ordenha deles é mecânica. Então, assim, não só estou falando de uma ordenha canalizada, mas de uma ordenha comandada pelo computador. Então, não existe o homem ali na hora da ordenha, né? Elas são dirigidas à ordenha, elas entram e saem dessa ordenha e é a máquina, é o computador com o programa que direciona. Então, eles colocam uma música para elas, né? Geralmente é uma ópera, e eles retiram o leite dessa forma. Ai, professora, ópera, mas assim, pessoal, existem estudos, né? Quanto à música, quanto ao bem-estar na hora da descida do leite, na hora que estão retirando o leite do animal. Então, lá se tem todo esse contexto, porque lá tem uma alta produção de leite. Aqui no norte, a gente já tem tecnologias mais ligadas ao gado de corte, né? Bem mais, em relação a melhoramento animal, em relação ao ambiente, à nutrição. Então, aqui desenvolveu-se raças adaptadas ao clima úmido e seco, as pastagens degradadas ao solo infértil, né? E se produz muita carne com isso. E lá se produz muito leite e usa-se muita tecnologia e conhecimento. Então, aqui eu já peguei propriedades que é a ordenha manual. Já que a ordenha manual, ok, é a realidade, mas a gente tem que fazer o mesmo procedimento de sanidade, né? Pré, pós-dipping. Em relação ao ordenhador, pessoal, é um pouco mais. Por quê? Porque ele precisa estar limpo, né? Ele precisa estar com higiene, ele não pode estar sujo, ele não pode estar com as mãos sujas, que é onde ele está retirando o leite. Também eu tenho conhecimento que aqui no norte tem propriedades que não tem resfriador, né? Essa, por exemplo, aqui é uma balde ao pé, né? Ele está tirando aqui e está colocando balde. Geralmente, colocando dentro desse balde, um balde específico, aquele de inox, né? Que tampa, eu teria que colocar dentro do resfriador da mesma maneira, porque eu preciso dos procedimentos para resfriar esse leite, para mim não ter problema em relação a patógeno, micro-organismo. E eu já visitei propriedades aqui que eles vendem esse leite dentro desse balde ao pé. Então, dependendo da hora que eles vendem esse leite, é bem demorado. Então, assim, já não tem resfriador. Então, seria um ponto a menos em relação à boa produção, qualidade desse leite. Em relação à obtenção do leite na pós-ordenha, em relação ao animal, né, pessoal, pós-dipping, eu coloquei aqui. Então, em relação ao animal, nós temos o pós-dipping, que é o iodo que a gente utiliza, né, até essa cor característica, meio amarela, meio verde dele, né, que nós utilizamos no teto do animal para fechar esse esfíncter. Para quê? Porque quando a gente ordenha o animal, seja na ordenhadeira ou seja manual, esse esfíncter aqui, que é o canal do teto, ele fica aberto, né? Então a gente tem que usar o pós-dipping, o iodo, para poder fechar esse canal mais rápido. Então, assim, também tem esse erro muito conhecido no campo, gente. Ah, eu passei o pós-dipping, passei a solução de iodo. Agora eu posso soltar elas e elas vão deitar. Não, pessoal, eu tenho um horário, né? Eu tenho um horário pré-estabelecido
para esse iodo, essa solução de iodo, ela acontecer nesse teto e fechando esse esfíncter. Então, não é automático. Então, eu não posso passar o iodo e achar que a minha vaca pode ir lá deitar na terra, nas fezes, na urina, né? Então, assim, vai contaminar igual, eu vou ter problemas provavelmente de mastite. Então, além de eu passar o iodo, a solução de iodo, eu tenho que esperar pelo menos de 40 a 50 minutos com a vaca de pé, pessoal. Ela não pode deitar. E principalmente, ela não pode deitar em local sujo, né? Solo sujo, fezes. Então, assim, tudo isso vai conduzir ali o patógeno a subir esse esfíncter e contaminar a glândula mamária, né? Então, como que eu posso estar fazendo para essa vaca não deitar? Então, posso estar colocando ela na alimentação, no coxo, né? A gente coloca ela na alimentação e oferta alimento, né? Concentrado, volumoso, faz uma porcentagem aí de proteína, de carboidrato, de feno, de silagem, e dá para esse animal consumir, que ela fique pelo menos nesse tempo de consumo de pé, né? Que eu possa estar colocando esse animal de pé, não permitindo que ela deite logo para não ter essa contaminação. E a condução ao campo, pessoal, da mesma maneira que veio, né? Então, sem agredir, priorizando o bem-estar, com calma, levá-la até o campo de novo, a pastagem, ok? Deixa eu só ver, não tem ninguém. Em relação ao leite, então, né, na pós-ordenha. Então, ordenhei esse animal. Aí, por exemplo, aqui na primeira foto a gente está fazendo a filtração, né, que eu posso estar passando por essa peneira, eu posso estar filtrando esse leite. Muita gente acha, pessoal, muito proprietário rural acha que eu filtrando isso aqui, se eu tiver grumos em relação à mastite, não vai aparecer. Mas é uma inverdade, pessoal. Aparece sim, tá? Por quê? Porque a gente vai analisar esse leite, dentro do leite vai aparecer a bactéria, né? Que está permitindo ou micro-organismo que está fazendo a contagem de células somáticas, células a mais nesse leite, células que estão infeccionadas, ou a própria mastite, tá? Então, assim, não adianta filtrar achando que vai tirar, então, essa infecção, porque a infecção por patógeno, por micro-organismo, ela vai aparecer igual, ok? E segundo ponto seria a resfriação, né? A refrigeração. Então, é como eu disse, tem gente que está produzindo leite e vendendo leite sem um latim e sem passar pela refrigeração. Isso não pode, pessoal. Em norma, né? Nós temos aí a normativa 51. Em norma, a gente não pode estar ofertando esse leite sem o resfriamento desse leite. Por quê? Porque eu posso superaquecer esse leite, ainda mais aqui na região que a gente tem altas temperaturas. Então, não posso estar fazendo isso. Na verdade, sim, as normas é eu ter o resfriador, para mim poder resfriar esse leite. Em relação ao transporte, né? Quando eu tenho um laticínio que eu trabalho, que vem em caminhão para carregar o meu leite, para levar embora, com todas as normas de higiene, pós a retirada do leite, né? Do meu resfriador, dos meus baldes, eu vou lá e higienizo, né? Eu não jogo lá, deixando tempo, eu vou limpar amanhã quando eu for colocar leite de novo dentro. Não pode fazer isso, eu estou contaminando os meus utensílios, né? Em relação ao leite na recepção da indústria, aí já o produtor tem um certo alívio, porque já não é mais com ele, né? Com a indústria, né? Nós, como profissionais da área, então nós vamos agir no campo, nesse transporte e na recepção da indústria. Então, a gente pode estar trabalhando dentro da indústria, né? Na parte de sanidade, né? De produção de leite, de qualidade do leite, fazendo as análises necessárias. Então, eu preciso saber como recepcionar também da melhor forma.
Em relação aos cuidados, então, com a higiene, pessoal, eu falei em relação à ordenha, né? Aqui na fotinha, sempre limpar bem. Eu tenho uma sanitização mensal dessa sala de ordenha, da ordenha canalizada, onde que eu encaixo nos tetos, né? A minha ordenhadeira. Eu tenho uma higiene em relação aos utensílios, que eu falei, né? Que eu não posso deixar jogado. E eu uso desinfetantes, sanitizantes apropriados para isso, né? Então, não posso pegar o detergente lá que eu compro no mercado e achar que eu estou fazendo a higiene necessária quanto a isso, né? Em relação à pré-ordem, eu coloquei aqui uma foto para vocês verem a condição animal, a sala de ordenha, né? Uma foto ilustrativa. E que bonita, né? O homem está conduzindo o animal da melhor maneira possível. É assim que a gente tem que conduzir também, ok? Então, a gente falou sobre linha de ordenha, né? A retirada do leite. Como eu faço? Como eu dei o exemplo, lembra, pessoal, daquele primeiro slide lá na frente? Como eu faço a minha ordem de ordenha do modo de sanidade e profilaxia dentro da minha produção de leite? Como eu posso estar fazendo? Só deixa eu verificar se tem alguém que quer entrar. Sim, só um pouquinho. Como eu posso estar fazendo essa classificação, então, né? Então, eu primeiro coloco as vacas primíparas, né, sem mastite. Depois, eu coloco as vacas multíparas, que nunca tiveram mastite, né? Depois, eu coloco as vacas que tiveram mastite, mas que não têm mais mastite, que foram curadas. Depois, eu coloco as vacas com mastite subclínica, né? Depois, eu coloco as vacas com mastite clínica. E depois, eu coloco as vacas com mastite crônica. Então, eu não posso misturá-las de maneira nenhuma. Por quê? Porque se eu misturar, eu vou disseminar, né? Quem tem mastite vai passar para quem não tem. Quem tem um tipo vai pegar o outro tipo, vai virar uma confusão só e eu não tenho a sanidade dentro da minha produção de leite, né? De que forma eu posso fazer essa classificação, pessoal? De que forma, para mim, na hora da ordenha, tem lá 30, 40 vacas. Como eu vou saber que 10 são multíparas, que 10 já tiveram mastite, que 10 são as primárias eu até consigo identificar, né? É mais subclínica, crônica, então não tem como eu querer decorar a vaca, né? Até porque quando elas são da mesma raça é um pouco difícil eu decorar manchinha, patinha, né? É melhor eu utilizar um utensílio para isso, né? Que vai me deixar mais à vontade quanto à minha decisão em relação à ordem da ordenha. Então, a gente utiliza pulseiras de identificação. A gente nunca pode mostrar para o produtor rural que o uso dessas pulseiras, gente, é inadequado, ou é só para gastar dinheiro, ou, meu Deus, imagina, eu vou deixar minhas vacas tudo colorida na hora da ordenha. A gente tem que mostrar esse caminho de sanidade e profilaxia. Eu estou usando a pulseirinha amarela porque é primária, vaca primária. Eu estou usando a pulseirinha verde porque é multípera. Estou usando a azul porque é mastite crônica. Estou usando a vermelha porque é mastite subclínica, né? Uma rosa porque é mastite clínica. Então, quando eu vou adequar as cores para cada tipo de situação na classificação da ordenha, eu torno tudo um processo natural. Primeiro a amarela, depois a verde, depois a azul, depois as vermelhas. E tranquilo, finalizei a ordenha. Então, esse é o maior objetivo da pulseira. E ele tem realmente servidão, não é uma questão de simplesmente comprar essa pulseira e não utilizá-la de maneira adequada, ok? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da lavagem dos tetos, que é o primeiro procedimento que a gente comentou na pré-ordenha, né? Então, aqui eu tenho duas situações. A primeira, que é a lavagem correta dos tetos, né? A pessoa responsável está segurando o teto do animal e coloca o jato de água em cima do teto,
né? E eu tenho a segunda situação, que a pessoa está jogando água, não está segurando o teto, está jogando água na glândula mamária, né? Toda a glândula mamária essa água está indo. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que se eu tiver desenvolvimento de patógeno, micro-organismo, sujeira, vai descer tudo para esse teto aqui e vai infectar. Então, eu nunca posso fazer isso, e ainda por cima a pessoa deixa pingando aqui, nem secar seca. Então, é muito errado isso, gente. O adequado é fazer dessa forma, ok? Em relação ao teste da caneca preta, né? Caneca telada. Aqui é uma caneca comprada, né? Tem a telinha ali, mas eu mostrei para vocês que é possível fazer num método bem econômico, com garrafa PET, né? Com copo e garrafa PET. Então, o que que acontece? Ele vai jogar o jato dentro dessa caneca que vai ter essa telinha aqui, que se tiver formação de grumo, vai parar tudo aqui em cima esse grumo e vai descer o leite, como acontece aqui, né? Eu tenho um exemplo de formação de grumo. Então, o que? Eu tenho contaminação de mastite aqui nesse animal, nesse teto. Então, eu vou fazer aqui o que que acontece. Também é um erro muito utilizado no campo. Gente, eu pego essa caneca preta, eu retiro esse leite e depois eu vou para o próximo teto. E aqui tem grumos. Como que eu vou saber quando eu jogar aqui que esse grumo não era do primeiro teto e é do segundo? Eu não tenho como saber. Então, eu tenho que retirar esse leite de dentro da caneca, lavar essa telinha e ir para o próximo teto, tá? Então, esse teste de caneca preta, ele é feito diariamente na ordenha. Eu faço ele toda vez antes da ordenha, porque é o meu teste fácil, econômico, eficiente, que eu estou fazendo para não deixar o animal com mastite, né? Então, eu tenho uma redução da contagem bacteriana do leite, né? A contagem bacteriana total dessas células bacterianas. Uma diminuição. Por quê? Porque esse método funciona. Então, se a vaca apresentou mastite, eu vou deixar ela de lado e vou ordenhar ela na classificação dela, no qual nós falamos na parte de cima das pulseirinhas, ok? Tenho também o teste CMT, que é o chamado de raquete, né? Que ele é feito em cada 2 semanas, pessoal, 14 dias, né? Então, ele vem essa raquetinha branca aqui, né? Ele vem com esse reagente, então você coloca o leite dos tetos, né, nessa posição aqui da raquete, vai colocando os 4. Então, não é pegar, gente, um erro, não é pegar um teto e derramar do 1 em todos os 4. Para cada círculo é um teto, tá? Daí eu coloco esse reagente. Então, dependendo da cor, porque aqui ela tá bem roxa escura, né? Eu tenho um tipo de infecção, né? Tem um tipo de mastite, eu tenho um começo, eu já tenho uma bem avançada. Então, ela vem com essa tabelinha que vai me determinar a reação do reagente com leite. Aí, dessa forma, eu consigo ver, né, que tipo que tá em relação à mastite. Aqui eu coloquei um vídeo, mas não funcionou, tá? Que eu queria que vocês assistissem aqui, eles realizando CMT na hora da ordenha, mas eu vou mandar para vocês esse vídeo logo agora no portal, né, para vocês assistirem. Eu até já tinha disponibilizado esse vídeo, não sei se vocês viram ou não, mas eu vou estar disponibilizando novamente para que vocês assistam, é muito legal. Então, chegando até aqui, eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Na verdade, eu queria agora a apresentação, a colaboração de vocês, né, em relação à aula. O que vocês entenderam, assim, queria que vocês respondessem o que vocês entenderam em relação à sanidade na produção de leite, em relação ao pré e pós-DIP. Podem participar, pessoal. Tem alguma dúvida
em relação à condução e tudo mais? Sem dúvidas? Acho que não, professora. Tudo de boa. Quantos de vocês têm produção de leite em casa? Max, só? A Letícia também? E vocês utilizam o pré e pós-DIPEM já? Tem que utilizar, tem que chamar o pai, a mãe, tem que apresentar, né, a sanidade, a profilaxia, o pré e pós-DIPEM. Isso melhora muito a qualidade do leite, pessoal. Melhora muito, e são métodos muito, muito simples. E depois que a gente acostuma a fazer esse método, né, essas normas de higiene, torna tudo muito natural, a ordenha passa a ser natural. Então, assim, é só você acostumar a esse novo hábito, né? Incluir esse hábito em geral na ordenha. Eu vou tirar aqui essa apresentação e eu tenho mais uma aulinha que eu não vou dar tudo, não. Eu só queria comentar algumas coisas com vocês. Deixa eu ver se é essa. Não é essa? Acho que é essa. Vocês estão vendo aí? Pessoal, vocês estão vendo? Não estou vendo não, professora. E agora? Não. Ainda não? Também não. Não. Tá, então, Não. vou colocar aqui. E agora? Agora sim, agora. Então aqui Sim. eu tenho uma outra aula que eu já disponibilizei no portal para vocês também, que é sobre a produção de carne, né? Em relação à produção de carne. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou aproveitar esses nossos minutos, esses 15 minutinhos aí, 20 minutinhos finais, para a gente estar discutindo um pouco sobre a qualidade da carne. Aí na nossa próxima aula online, eu passo para vocês em relação à qualidade da carne. É muito interessante vocês entenderem a etapa do rigor mortis, né? Quando que deixa de ser um animal e quando transforma em carne. Então, essa etapa é muito importante que vocês entendam. Por quê? Porque profissionais da nossa área têm que entender, né? Por quê? Porque muitos produtores acham que quando a gente mata o animal, a gente já transformou esse animal em carne, né? E não é bem assim, né? Por isso que a gente tem o rigor mortis. E o rigor mortis, ele é estabelecido em relação à qualidade da carne. E que vocês entenderem esse rigor mortis faz toda a diferença, né? A professora rigor mortis só faz dentro do abatedor, pode até ser, né? Porque eu sigo etapas, porque eu coloco dentro de um fluxograma de fabricação, né? Porque eu sigo esse rigor mortis, porque lá eu faço análise de pH, né? Na entrada da câmara fria e na saída da câmara fria. Vou lá no músculo longíssimos mortis, né? Longíssimos dorsi, desculpa, coloco o pH-metro, faço a leitura do pH, retiro, anoto. Depois de 12 horas ou 24 horas, eu vou lá novamente e retiro essa leitura do pH. Então, eu faço uma média com esse pH e eu consigo, assim dizer, né? Consigo determinar uma melhor temperatura para essa carcaça, se vai encurtar ou não essa carne, se ela vai ter, se o resfriamento vai atingir o marmoreio, né? A gordura no músculo desse animal. Então, gente, a gente utiliza esses meios
para melhorar a qualidade da carne. E não é você trabalhando somente dentro de um abatedouro da vida, que você tem que seguir as normas, de repente, de quem não estudou o que você estudou, e você sabe em relação àquele assunto. Claro, você entrou numa indústria, você vai seguir a norma daquela indústria, mas, poxa, se eu sou um profissional da área, eu tenho que demonstrar o que eu sei, meu conhecimento. Então, vou utilizar o meu conhecimento da melhor maneira possível, ok? A gente está aqui para isso, para aprender e depois que sair, poder utilizar esse conhecimento. Então, em relação à qualidade da carne, eu coloquei aqui duas imagens, pessoal. Uma de uma carne escura, feia, sem marmoreio, né? E a outra uma carne bonitinha, vermelha, com gordura aqui no músculo, né? Que não encurtou, que manteve a coloração, maciez, né? Qual carne, então, vocês escolheriam, né? Qual carne vocês chegam lá no açougue e escolhem? Então, essa aqui que tá escura ou essa aqui que tá vermelhinha, né? Então, a gente escolhe essa que tá vermelhinha, que passou, que tem os processos de qualidade da carne, que a gente vê que essa carne atingiu os fatores que eu levo em consideração para que ela tenha uma boa qualidade, né? Pro produtor final, que somos nós consumidores de carne, ok? Então, eu coloquei como objetivo, então, da higiene em relação à produção de carne. Deixa eu voltar aqui que eu pulei um. Que seria a manutenção da saúde, né, da produção animal e também em relação a nós consumidores, né? Que a gente possa, nós como profissionais da área, formar um animal, desenvolver esse animal para que ele tenha melhor eficiência alimentar, melhor ganho de peso, seja no coxo, seja na pastagem, e que a gente saiba as etapas que eu transformo esse animal, né? Essa carcaça que eu matei, que passou pela morte, pelo rigor mortis, em carne. E que essa carne seja realmente de qualidade, né? Isso que nós desejamos. Então, o objetivo da higiene, estabelecer criações saudáveis, né? O ambiente, higiene do ambiente da produção, minimizar a poluição ambiental com resíduos, né? Com poluentes, e a prevenção de zoonose, né? Que ela é considerada, então, na produção de carne, na criação de carne, na criação da produção animal, em animais de produção, então, existe as zoonoses. O que seria as zoonoses? Vocês sabem, né? São as doenças que passam de animais para o homem. Então, nós temos ações de higiene, né? Que são ações diárias e semanais. Então, assim, não é muito louco, gente. Eu tenho que manter a higiene, tanto agora eu estou falando tanto para carne quanto para leite, tanto para ave quanto para mel. Qualquer produção animal. Então, assim, eu não posso acreditar que eu vou fazer a limpeza hoje desse local, aí na semana que vem eu faço de novo, né? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de higiene, eu tenho a diária e a semanal. Então, eu tenho que seguir um cronograma de higiene, profilaxia desse local, né? Então, que realmente seja abrangente com o meu tipo de instalação, com o meu tipo de piso, que eu utilize um detergente específico, como eu expliquei para vocês lá na produção de leite, né? Então, vou ter diferentes sanitizantes para diferentes produções, para diferentes limpezas, se é diário ou semanal. Então, eu tenho que ter um cronograma e seguir essas etapas, né? Então, limpeza e desinfecção, elas são distintas. A limpeza eu faço todo dia, a desinfecção eu posso fazer semanal, ok? Então, a limpeza, repito, de uma forma contínua. A desinfecção, ela vai ser programada. Então, eu não posso achar que uma simples limpeza eu tenho que programar. Ela faz parte do dia, ela é diária, né? Então, a desinfecção é programada, a limpeza não. A desinfecção dos tetos, né?
realizadas com produtos como o detergente específico para o pré-dipping, a solução de iodo para o pós-dipping, né? É uma ferramenta importante, gente. Eu repito, quem não faz tem que começar a fazer, porque faz toda a diferença na produção de leite, né? Na qualidade do seu leite. Então, vai fazer diferença no seu bolso, no bolso do produtor. Então, é muito importante. Não está ali só para quem inventou o detergente, o desinfetante, que é uma solução de iodo, que é utilizada há anos-luz como profilaxia animal e humana, gente. A gente precisa utilizar, não está ali por acaso, né? Então, eu preciso ter essa desinfecção dos tetos. Em relação aos componentes do pré e pós-dipping, né, como eu já disse para vocês, o componente é o desinfetante do teto, que é chamado de germicida. Germicida, então, ele vai matar os patógenos, micro-organismos, né, que vão estar presentes nesse leite, né? Então, ele vai ter uma redução de 99,99%, quase 100%. Né? Então, estou totalmente quase eliminando qualquer micro-organismo de estar ali presente, né? Quando a gente fala em 5 vezes o log da quantidade inicial de micro-organismo, pessoal, porque o micro-organismo ele se desenvolve em fases, né? Se eu tenho um gráfico aqui, eu tenho a fase lag, a fase log, né? A fase lag é a fase inicial desse micro-organismo se desenvolver. Então, ele vai ser uma quadrática, né? Eu não sei se vocês estão observando no Jornal Nacional, que agora está dando aqueles gráficos de reprodução de Covid, do vírus. Então, vocês imaginem um gráfico, eu até vou reproduzir um gráfico para vocês sobre mastite, não sobre Covid, sobre mastite. E aí eu vou mostrar para vocês terem uma ideia como é legal, então, poder ver esses dados estatisticamente, né? Eu tenho um referencial ali de literatura e eu saber que fase que é do desenvolvimento e eu poder adequar meu rebanho a isso. Então, essa fase lag é a fase inicial, a fase log é a fase já final. Então, se ele está na fase final, ele já proliferou, entendeu? Então, eu tenho vários e vários e vários micro-organismos ali desenvolvendo, né? Então, fase lag e fase log. Então, ele elimina esse germicida, ele elimina 99,99% na fase log. Então, já na fase inicial. Então, quer dizer assim, ele entra na fase... Se ele mata na log, ele mata na lag, né, gente? Então, assim, ele deve ser utilizado já na fase inicial dos micro-organismos, tá? Não deixar proliferar e utilizar só no final. Eles podem ser oxidativos e não oxidativos, gente. Os oxidativos, eles têm, numa relação de fármaco, ele vai ter um princípio ativo diferente do que é oxidativo, não oxidativo do que é oxidativo, né? Então, é como se fosse assim, a gente fala chave e fechadura, né? A gente pega o patógeno e faz o princípio em que esse princípio, esse germicida atue sobre o patógeno se encaixando perfeitamente. Então, como a professora colocou aqui, ele tem sítios de micro-organismo, né? Que vai acabar com a resistência desse micro-organismo. Um exemplo que a gente pode estar utilizando é em relação ao próprio coronavírus, né? Quando eles passam na televisão aquele vírus com aquelas coroinhas, e os pesquisadores, né? Que eu sou da área animal, mas acaba entendendo em relação que é um vírus, né? Vocês também, como profissionais da área, em relação como esse vírus porque todos os vírus vão ser iguais, né? E o que eu tenho que utilizar ali para mim conseguir fazer um sistema de chave e fechadura para me eliminar esse sítio ativo para que ele não consegue proliferar. A gente não encontrou isso ainda no corona, mas a gente está lutando, vai encontrar, né? A gente possa adequar aos cientistas isso, né? Então, os germicidas oxidativos mais comuns
são o iodo, o hiperclorito de sódio, o dióxido de cloro, o peróxido, gente, é água oxigenada, tá? Então, posso estar utilizando ele também como um germicida, ok? A desinfecção dos tetos com os não oxidativos, né? Eu utilizo geralmente como não oxidativo o ácido lático, que eu utilizo bastante em produção de leite, e a clorexidina. A clorexidina a gente utiliza também, humano, né? Utiliza na boca como aquele enxaguante bucal, o dentista utiliza muito. Então, ele é muito germicida, ele acaba mesmo com os micro-organismos. Em relação à desinfecção dos tetos ainda, né? Eu coloquei aqui, existe alguma justificativa para não fazer o pré-dipping e pós-dipping? O que vocês acham, depois de tudo que a professora explicou, né, em relação à produção e qualidade de leite, como técnicos aí que vocês vão sair o ano que vem, vocês acham que ainda existe uma justificativa para não utilizar esse método? Não existe, gente, porque ele melhora a saúde animal, melhora a produção de leite, melhorando a produção, consequentemente vai melhorar a qualidade desse leite, né? E a viabilidade econômica desse leite. Ou seja, eu, produtora, vou ganhar mais. Então, assim, só vai, né? Só melhora realmente em relação à produção e qualidade do leite. O uso de higiene no processo produtivo, né? A importância para a saúde animal, em relação a enfermidades do animal, né? Em relação à fase produtiva, reprodutiva desse animal, em relação ao bovino de leite, a gente tem aí pico de lactação, que é onde o animal produz mais quantidade de leite, né? Tem uma grande quantidade de leite. Então, eu vou trabalhar e eu vou lutar nessa produção de leite que muitos animais estejam nesse pico. Que eu tenha muitos animais, sempre cronograma, sempre seguindo o cronograma de produção, índices zootécnicos, que eu tenha muita produção de leite, que esses animais estejam em pico de lactação. Então, ele tem que ser um rebanho reprodutivo, porque para mim estar em pico de lactação precisa nascer um bezerro, né? Mais ou menos ali, pessoal, se você faz uma curva ali do pico de lactação, você vai ter depois de 30 a 40 dias do nascimento desse bezerro, você vai ter o seu pico de lactação. Então, ele é um pico, ele é esperado, ele é desejado, ele é pura produção animal. Então, eu tenho que englobar os fatores para mim conseguir a máxima produção nesse pico, né? Então, controlar enfermidades, zoonoses também, que a professora comentou no começo, que passa do animal para o homem, né? A zoonose, ela pode ter bactéria, parasita, vírus ou fungo, né? Então, ela pode ter por essas 4 vias de micro-organismo. Impacta totalmente na produção do animal, né? Acarreta, então, problemas físicos, problemas de saúde pública, econômicos. Opa, deixa eu consertar aqui. Por quê? Porque é dentro e fora da propriedade, né? Problemas relacionados à comercialização da minha carne com animal com zoonose, eu não vou conseguir comercializar, né? E o meu leite com problema também é mais difícil a minha comercialização. Os fatores socioambientais em relação ao saneamento básico, para o animal, para nós, para utilização, limpeza e desinfecção, gente, de sala de ordenha, não se faz com água de poço, tem que ser uma água tratada, potável, né? Então, muita gente erra também nessa parte. Manejo de dejetos da minha produção animal, né? Contaminante de lençol freático, então eu tenho que ter um tratamento adequado, não posso jogar no rio, não posso jogar no solo, não posso contaminar lençol freático, né? Controle de insetos roedores não se faz somente em aviário, como se tem de costume, eu faço na minha produção em si, por quê? Porque o rato é vetor de doença, de zoonose, ele passa raiva, né? Sobretudo que passa de um animal para o homem, descarte adequado do lixo da minha produção também. Então, coloquei aqui só uma fotinha, né? Relação a bebedouro limpo, ordenha limpo, ordenhando com utensílios limpos, né? Os fatores ambientais em relação
mais um fator climático no momento, né? O aumento da temperatura, então pelo menos 1 grau por ano, gente. Isso se abate dentro da fauna e flora, né? Muda todo o clima, provoca queimadas, acaba com o nosso pasto, acaba com os rebanhos. Então, quanta queimada a gente está vendo, acabando com a Amazônia, com a fauna, com a flora. Então, quais são os limites, né? Que nós, homens, a gente tem que respeitar a natureza. Por quê? Porque esse aumento de temperatura, gente, ele não se dá só lá dentro da floresta, né? Ele muda a temperatura mundial, ele persegue o planeta, né? Então, assim, é uma realidade, infelizmente. E isso traz consequências para dentro da produção animal, para dentro da comercialização, para dentro do economicamente viável, ok? Em relação à saúde pública, eu coloquei zoonose, segurança alimentar, antibiótico, bem-estar, né? Rastreabilidade em relação ao gado de corte, se usa muito aqui também. Eu rastrear o meu gado com um chip, eu saber o que ele comeu, de onde ele veio, como ele morreu, quando ele morreu, né? Para onde ele vai, aonde ele está. Saúde única, né? Então, ter na mente de uma forma holística, pessoal, que nós temos que ser animais, considerar animais, mais ser humanos, mais meio ambiente. Então, isso tudo dá um somatório igual à saúde única. Então, eu não posso pensar que é uma saúde pública se eu não tenho a saúde única, ok? Consegui dar as 2 aulas, olha que legal, né? Se saíram de máscaras, né? Não sou ouvindo ali com máscara. Eu quero pedir se vocês têm alguma dúvida, querem colocar alguma coisa que a nossa aula está acabando. Compensa sim, Max. Compensa porque não tem muito gasto, entendeu? Quando eu faço pré e pós-dipping, eu posso estar fazendo os copinhos, sabe? Eu posso estar fazendo de PET, então não preciso comprar um copinho para aquilo, eu posso estar fazendo. Solução de iodo não é cara e o detergente lá para mim fazer o pré-dipping também não é caro, né? E o papel toalha eu compro e utilizo na hora mesmo de secar o teto, né? Eu não vou esbanjar. Então, assim, é possível, se você colocar numa balança, você vai ver que depois você ganha em produção, em qualidade de leite. Então, é possível sim, mas é verdade, colocar isso na cabeça dos pequenos produtores, como eu comentei com vocês na aula, é bem complicado. Pessoal, não sei se vocês têm aula ou não ainda, mas já deu o horário, terminar para vocês poderem tomar uma água, né? Se tiver alguma outra aula. Obrigada pela presença. Dúvidas, eu estou no WhatsApp, no e-mail, ok? Obrigada e boa semana. Tchau, pessoal.